para que a gente possa entender efetivamente, a gente falou aqui de ética e moral, mas existe um terceiro fator aí, que é ilegal. Nem tudo que é antiético é ilegal, nem tudo que é imoral também é ilegal. Mas existem situações que são antiéticas, imorais e ilegais. E a gente vai trazer aqui uns exemplos para vocês, certo? Primeira coisa, quem pode ler essa frase aqui para mim? Sem ser Júlia, porque só a Júlia está lendo. A ética é o conjunto de valores e princípios que eu uso na minha conduta no meio da sociedade. Isso é, quais são os princípios como eu agir? Moral é a prática desses princípios. Mário Sérgio Portela. Novamente, a gente está trazendo aqui esse cenário. Enquanto a ética está na minha cabeça, é aquilo que eu estou pensando, cada um de vocês aqui, e isso é normal, todo mundo tem esse conceito, está fazendo um julgamento. Está fazendo um julgamento do treinamento, está fazendo um julgamento da sala, está fazendo um julgamento da luz. Então, é inevitável, está no nosso subconsciente. Então, cada um tem o seu julgamento. E com isso você está tendo algumas ideias, né? O que poderia estar melhor, o que poderia estar, o que está ok. Então, cada um tem um julgamento. Passa? Isso é o que está na minha cabeça. Só que o que eu exerço, o que eu falo, o que eu executo é a minha moralidade. Que se eu penso uma coisa, executo aquilo lá de uma forma incorreta, pode se tornar ilegal. Exemplo de antiético, imoral e ilegal. Alguém lembra desse... Não, ainda não é no que eu ia entrar. Isso aqui é algo antiético. Fofoca. A fofoca, ela pode ser, ela muitas vezes é baseada em verdade, não é verdade? Eu posso estar fofocando ali, ó, aconteceu coisa assim, assim, sabe? Tem alguma mentira ali? Não tem. Falando a verdade. Mas isso é ético? Não, não é ético, é antiético. É ilegal? Também não. Fofoca é ilegal? Não é. Tem, inclusive, aí na internet que não falta, né? Qual é o nome daquele cara? Aqueles caras. Léo Dias, Pronto, tem Léo Dias que fala, só fala de fofoca. Agora, se você ligar na televisão, agora de tarde, o que não falta você botar na Bandeirantes, no SBT, na Rede TV, o que não falta é a gente falando de fofoca. E de manhã na Globo. Entendeu? Então, é imoral isso? Nem sempre. É ilegal? Não, não é ilegal. Só que existem algumas situações que podem tornar isso imoral. Mentira. Eu estou fofocando, mas eu estou fofocando sobre uma mentira. Isso é imoral. É ilegal? Dependendo do caso, ainda não. Mas eu posso ter uma mentira que é ilegal. Exemplo, olha cá. Começou com uma fofoca que levou para uma mentira que trouxe para um conceito de ilegal. Por quê? Por que eu estou dizendo, nesse caso aqui, o cara está dizendo que foi esse cara aqui? O que ele disse? Não temos certeza, mas foi ele. Aqui já se tornou ilegal. Quem fez isso está incorrendo no artigo 140 do Código de Processo Civil, de injúria, preconceito racial, Lei 7716 de 89, constrangimento ilegal, artigo 146 do Código Penal. Uma coisa tão simples. Começou com uma fofoca que levou para uma mentira que trouxe para um conceito de ilegalidade. E aqui tem 3 leis baseando esse conceito de ilegalidade. Perceba que tudo começa de uma forma pequena, mas pode evoluir a algo mais complexo. É isso que a gente tem que estar sempre de olho, tá, gente? Então, se eu tenho alguma dúvida, quem vai me nortear para esse tipo de coisa é esse código de conduta. Teve mais dúvida? Não tem problema, pode me procurar. Tá, gente? Todo mundo ok até aqui? Até agora a gente está falando só de conceitos utópicos. Eu não tenho nada ainda palpável, nada que aconteceu. Vamos para um exemplo prático? Mesma coisa. Alguém lembra desse cenário aqui? Sabe o que foi que aconteceu aqui? Sim. Quem pode me explicar o que aconteceu? Uma mulher cis foi confundida, não pôde entrar no meio feminino, porque uma pessoa da academia disse que ela era travesti e que ela não podia usar o banheiro feminino. Certo. Era uma pessoa, ela não foi confundida com uma pessoa trans. Na verdade, até aqui, antes dele de executar qualquer ação, ele estava sendo
preconceituoso. E o preconceito, nesse caso aqui, só está na cabeça da pessoa. Como é um preconceito, e ele não fez nada até agora, por enquanto é só antiético. Ele pode até ter conversado com a esposa dele e tudo mais, mas o que ele fez ali foi antiético, certo? Ele ainda não tinha impedido a pessoa de entrar no banheiro. Só antiético. Só que aqui, ele partiu de fato para a discriminação. O que é que ele fez? Ele efetivamente proibiu a mulher de entrar no banheiro. Opa, discriminação. Proibiu não. Ele disse, num primeiro momento, que ele indicou a ir para o banheiro inclusivo. Eu não estou proibindo a pessoa. A pessoa está para entrar no banheiro, eu estou apenas indicando que, não, o seu banheiro não é esse, vá para outro banheiro. Estou indicando, não estou proibindo. É ilegal? Ainda não, porque eu não estou proibindo. Agora, a partir do momento que eles efetivamente proibiram ela de entrar no banheiro, aqui, eles passaram a responder por 3 itens do Código Penal. Primeiro, constrangimento ilegal. Depois, vias de fato que chegaram realmente para agressão. E depois, ameaça. Está entendendo a lógica, como é que funciona? Ou seja, uma coisa pequena, que num primeiro momento a gente pode pensar que era pequeno, estava aqui na cabeça de cada um, pode se tornar algo muito gritante, muito drástico, e pode levar, inclusive, à prisão. Esse pessoal aqui pode até ser preso. Não vai ser preso efetivamente, porque trata-se de um crime de menor gravidade, e, consequentemente, eles vão responder ou em liberdade ou apenas para pagar alguma multa ou algo do tipo. Né? Está entendendo a lógica, como é que funciona? Então, é por isso, gente, que a gente tem que evitar o que está lá no início. E o que é que está lá no início? O que é que a gente falou lá no início? Isso aqui, ó. Ah lá. Se eu evito essa situação, porque pode ter certeza, naquela situação lá, dentro da academia, já existia uma fofoquinha ali e tal, não sei o quê. Aí um achava que aquela mulher não era mulher. Aí começou a mentir. Ah, eu fiquei sabendo, ela fez cirurgia. Ela não é mais mulher. Tal, não sei o quê. Ela não é mais homem, né? Mulher, tal, tal, tal. E ninguém nem conhecia a história da mulher. Entendeu? Dali, partiu para a acusação. E aí é por isso que a gente chegou nesse cenário aqui. Está entendendo a lógica? Então, eu tenho que evitar o primeiro passo. O primeiro passo é a fofoca. Se eu evito lá o primeiro passo, obviamente eu estou trazendo algo aqui bem drástico. Né? Uma coisa assim muito mais forte para vocês. Não que a gente vá ter algo do tipo aqui, mas é só para a gente entender a lógica de como é que funciona. Tá, gente? Todo mundo entendeu aqui a diferença de ética, moral e ilegal? Ok? Então, como é que, de fato, vamos analisar o que aconteceu ali, entendendo 3 pontos. A cognição, o que está na minha cabeça, a emoção, que é, eu tenho um conceito ou um preconceito, que é preconceito, é um conceito prévio de alguma coisa. É algo que eu não tenho certeza, mas boteja na minha cabeça que é daquele jeito. É o conceito prévio. Então, se eu tenho um preconceito, está na minha cognição. A partir do momento que eu tenho uma ação sobre o preconceito que eu tenho, entra na minha emoção, certo? E isso vai influenciar o meu comportamento. Se eu comecei a ter uma maior emoção por conta daquilo lá e eu influenciei no meu comportamento, aí é onde eu posso estar dentro de um aspecto ilegal. Vamos ver o que aconteceu lá. Antiético. Primeiro, está só na cabeça. Caroline e o marido, Marcos Aurélio Mendes, confundiram a personal trainer com uma mulher transexual. Por enquanto, está só na cabeça deles. Né? Não sai daí. Depois, eles partiram para a discriminação. Mandaram que ela usasse um banheiro direcionado a pessoas com deficiência, né? E unissex. Então, já partiu para o conceito de imoral. A partir daí, tornou-se ilegal. Por quê? Seja uma parte ou a outra parte, começaram nesse primeiro momento aqui, a pessoa que estava com a personal agrediu a outra pessoa, né? Então, aqui já se tornou algo ilegal. E aqui embaixo, ela começou a ser ameaçada, e algumas vezes até de morte, por conta de uma fofoca. Certo? Então, é isso que a gente tem que estar muito atento, tá, gente? Então, vamos lá. O que, de fato, eu tenho que analisar quando eu vejo ética e moral?
aqueles 3 princípios, aquelas 3 palavras que Mário Sérgio Cortella falou lá no início. Eu tenho que ver o que eu quero, o que eu devo e o que eu posso. São 3 palavras mágicas que a gente tem que estar sempre analisando. Isso serve para o dia a dia da gente também. Até para comprar alguma coisa. Eu vou lá no shopping comprar uma determinada coisa. Quando eu chego para comprar aquele item lá no shopping, eu chego lá e eu olho para a vitrine e digo assim, peraí, eu quero. Por um exemplo prático, até a década passada, ninguém sabia o que era smartphone. Telefonezinho que você tocava na tela. Ninguém sabia. Portanto, ninguém queria. Ninguém conhecia. Aí chegou um cidadão chamado Steve Jobs, e ele criou o iPhone 1, que, diga-se de passagem, foi uma tristeza de vendas. Não vendeu, certo? E aí ele persistiu. Né? E ele disse, não, isso aqui vai dar certo e eu vou criar o iPhone 2. Criou o iPhone 2. Opa, todo mundo quis o iPhone 2. E ele é um cara de marketing, né? Para que serve o marketing? Serve para que faça com que as pessoas comprem aquilo que elas não precisam e, num determinado momento, elas nem sabem que existiu. Então, é fazer com que vocês queiram uma coisa que, às vezes, vocês nem precisam. A gente compra muitas coisas, eu digo, por mim, eu também sou assim. A gente compra muitas coisas que a gente não precisa, na verdade. Mulheres, vocês já compraram roupas que vocês não usaram? Eu conheço uma pessoa lá em casa que já comprou sandália que não usou, mas não vou dizer quem é. Então, assim, são situações em que a gente olha lá para a vitrine e diz, eu quero. Eu realmente devo comprar? Se eu devo, eu posso comprar? Na verdade, não é isso que a gente analisa na hora que a gente vai comprar qualquer coisa. Então, vamos para a prática, como é que funciona isso? O que é que Mário Sérgio Cortella diz? Nem tudo que eu quero eu posso, nem tudo que eu posso eu devo, e nem tudo que eu devo eu quero. Realmente, alguns exemplos. Alguém faz isso aqui, eu nunca fiz. Quem é que já fez isso aqui? Alguém já passou o sinal vermelho aqui? Não? Ah, com certeza que ninguém nunca passou. Eu nunca passei. Né? Sinal vermelho nunca. Isso aqui é ocupar uma vaga quando vê alguém que está dando seta, dando sinal para entrar e vai entrar. Não, nunca. Eu tenho um exemplo para citar desse último caso aqui. Ó. Tá aqui uma pessoa que não me deixa mentir. Estava eu para entrar, eu junto com minha esposa e meus 2 filhos, para entrar, e olha que eu sou um cara calmo. Sim, vocês percebem que eu sou um cara, de certa forma, calmo. Mas é aquela história, quando mexe no meu calo, aí eu não consigo me controlar. E aí chegou, eu estava dando seta para entrar ali em Olinda. Antigamente existia uma pizzaria chamada Domino's, ali em Olinda. Aí eu estava no sentido paulista, dando seta para entrar na Domino's, que fica no caminho contrário, né, sentido Recife. E eu dando seta, esperando os carros passarem pacientemente, até que o sinal lá atrás fechou. No que o sinal lá atrás fechou, e eu dando seta, um cidadão estava esperando lá no sinal, né, na transversal para entrar, e ele viu que eu estava dando seta, só tinha uma vaga. Ele acelerou e colou no carro de trás para conseguir aquela vaga, e eu não consegui a vaga. Aí ele pegou e entrou no carro de uma vez. Ó. Rapaz, aí mexeu no meu carro. Aí eu fiz uma coisa que eu não devia ter feito. Eu peguei, com a família toda dentro do carro, eu peguei, saí, cantei pneu, botei atrás do carro, desci do carro correndo e fui lá bater no vidro dele. Ô, meu amigo, você não tá vendo não que eu tô dando seta, não? Vi, mas e aí? Como é que tu bota no mesmo lugar? Tá entendendo onde é que entra a emoção? Por um ético, eu fui naquele momento. O rapaz que colocou no meu lugar, ele estava sendo antiético. Mas a partir do momento que eu cheguei lá e bati no vidro dele, para mandar ele descer do carro e tirar o carro de lá, eu estava sendo ético. Eu exerci a minha moralidade. Muito pelo contrário, né? Ou seja, eu perdi a minha moralidade, eu perdi a razão. Por quê? Porque eu agi com emoção. Tá entendendo, gente, a lógica? Então, o segredo é evite dar o primeiro passo. E ali eu aprendi. Porque se tivesse acontecido alguma coisa, teria acontecido não só comigo,
teria acontecido com a família, que minha família que estava dentro do carro. Se aquele cara tivesse armado. Tá entendendo? Então é isso que a gente tem que estar sempre de olho. Tá, gente? Todo mundo entendeu aqui? Tranquilo? Vocês estão muito calados, rapaz, hoje. Aconteceu comigo, seu Rodrigo. Foi almoçar lá em Afogados. Aí eu entrei na rua e o restaurante é bem na esquina. Aí eu peguei e fiz fazer um balão na frente da uma garagem para botar numa vaga assim que tinha entre duas garagens, sabe? Aí o camarada veio pela contramão e botou o carro na contramão, assim, nesse. Aí eu peguei e botei o carro bem encostado nele, porque se ele vai descer, ele tem que dar ele. Aí eu falei nada com ele, ele só estava com o canto de efetivo. Aí eu estava fazendo balão para botar na vaga, porque tem duas garagens, a gente não vai. A gente que entende de trânsito, a gente não vai botar na frente da garagem, nem a ponta do carro, né? Sim, aí porque senão você vai mutado. Dá para o carro e sobrava meio carro. Assim, aí quando eu estava fazendo balão, abençoado, na contramão, que eu estou de frente assim, na vaga. Olha, é complicado. O trânsito de Recife é complicado. Eu vou dizer para vocês assim. Eu sempre cito para os meus amigos lá em casa os exemplos que eu tenho. Eu posso estar errado, porque é uma percepção só que eu tenho. Mas assim, o que é que eu percebo? Toda vez que a gente tem a possibilidade de um feriado, feriadão, ou férias ao vivo, a gente tenta ir para São Paulo. Eu gosto muito de ir para lá. Eu gosto de pegar um carro lá, alugar, e ir com a família e sair passeando em São Paulo. Certo? E eu gosto de dirigir lá. Certo? O trânsito de São Paulo é muito ruim. Garanto vocês que daqui certo? Então, assim, o trânsito é muito ruim, o pessoal lá é muito ruim, tudo não sei o que, não sei o que. Quem, de fato, o motociclista lá, ele não é tão bom feito daqui. O daqui é mais maleável. Quando a gente fala do motociclista de São Paulo, se tem aquela faixa ali no meio que é deles, se você botar a seta e entrar logo, pode ter certeza que você vai levar um chute no retrovisor. Entendeu? Você tem que botar a seta, esperar eles passarem para você entrar. Tira o motociclista. Mas se você olhar para o motorista de São Paulo, a maioria dos motoristas, você sai de uma faixa para outra, volta a seta, o cara que vem atrás, ele vai recuar para você entrar na frente dele. O que acontece com o motorista de Recife? Ele acelera. É uma competição. Em Recife, nós estamos na Fórmula 1. Cada um tem que estar passando na frente. Eu digo que não é Fórmula 1, é corrida maluca. De equipe garista. É verdade. Então, assim, tem muito caso desse tipo. Isso aí aconteceu com você, aconteceu comigo. Pode ter certeza que a maioria que aconteceu. Entendeu? Então, assim, gente, evitar dar o primeiro passo, certo? Não faça o feito eu. Né? Alguém passou na sua frente, botou lá no estacionamento, conta até 10 e vai para outra faixa. Melhor coisa. Ou então não vai para aquela loja. Foi o meu caso. O trânsito que que faz é o motorista. Na minha concepção, é um dos piores motoristas do Brasil. E é o pior trânsito do Brasil. Em termos de infraestrutura é horrível. Em termos de proporcionais de engarrafamento, é o maior do Brasil. Saiu uma pesquisa mês passado. Eu queria entender o que esse chamado da infraestrutura tem na cabeça que ele faz um trânsito que induz o motorista a causar acidente. É feito de Olinda de Paulista. Você vê aqui nessa BR, a PE01, todo dia tem um acidente. Todo dia. Todo dia não, acho que pelo menos 3 vezes por semana. E não tem o que o camarada passa, que o camarada fica perdido. O que é que tem que fazer, para onde vai? Aquele cruzamento ali mesmo. Não tem placa, né? É uma via cortando a outra, no sentido todo. Aquele cruzamento ali eu não sei o nome da avenida, essa aqui é 2 Rios, no cruzamento com a Avenida Recife. Fizeram um trânsito ali totalmente. Quem vem de lá da 2 Rios pode fazer um. Ali eu já faz muito tempo que eu não ando. E induz o motorista